Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Virtual, videoaula número 3. Estamos estudando homens e mulheres da Bíblia e hoje vamos estudar a primeira parte do seguinte tema: a humanidade da pré-história bíblica. Classificamos essa humanidade como da pré-história bíblica porque ela antecede Abraão, a partir de quem será formado ao longo da história o povo de Deus. E nesta lição abordaremos o início da humanidade na Terra até antes de sua corrupção e destruição com o dilúvio. A criação do homem e da mulher, a queda do casal no pecado, o primeiro homicídio e as gerações que se sucederam será o assunto da nossa lição de hoje. Então vamos ao primeiro ponto da nossa lição: Adão e Eva, as nossas origens. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, vimos na última videoaula a maneira muito particular com que o homem foi criado, né? Então, Deus criou a humanidade a sua imagem e semelhança. Então, ela, a humanidade, é representante de Deus aqui na Terra. Nós vimos, né, que essa ideia de imagem e semelhança dá a ideia de que nós representamos. Lembre-se que Deus é espírito, Deus não tem corpo. Então, quem é que representa Deus em meio à sua criação? É o homem, criado em imagem e semelhança de Deus. Os animais não são imagem e semelhança de Deus, o reino vegetal também não é, e todas as demais coisas criadas também não são imagem e semelhança de Deus. A Bíblia enfatiza que nós somos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou a humanidade para quê? Para dominar. Ela tem o privilégio de exercer em grau e em abrangência inferior aquilo que Deus faz de forma superior e absoluta. Então vamos lá. Deus rege todas as coisas, ele é absoluto, de uma maneira assim que inalcançável. A grandeza, a soberania, a forma como que Deus rege o universo. No entanto, aqui para a Terra, Deus nos deu essa incumbência de dominar. E nisso nós representamos Deus. Então precisamos estar alinhados com Deus. Primeiro subponto aí, Deus configurou a humanidade. Olha só interessante esses termos que nós vamos usar. Deus configurou a humanidade e a definiu. Então, quando Deus cria a humanidade, né? Eu estou trabalhando humanidade porque Adam traz essa ideia de humanidade. Essa palavra Adam no hebraico não significa homem, significa humanidade. Entendeu? Então, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, essa ideia de Adam que vai vir, que virá, é a ideia de que Deus está criando a humanidade. Então, Deus configura essa humanidade. Ela tem um jeito de ser. E Deus define a abrangência, os papéis dentro desta humanidade. Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, primeira coisa, a humanidade é configurada segundo a imagem de Deus. Essa é a nossa configuração. O que é uma configuração? É o jeito que você é. Entendeu? O jeito que você é. A sua natureza. Sua natureza é conforme a imagem e semelhança de Deus. Você é um ser humano
criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa é a sua configuração. E como que Deus define dentro da humanidade? Como que Deus define a humanidade? Deus definiu essa configuração em homem e tudo que é ser, e tudo que implica ser, em tudo que significa ser homem, masculino, e em mulher, e tudo o que significa, o que implica em que seja ser mulher. Então a humanidade, ela é masculino e feminino, não tem abertura dentro das definições de Deus, dentro da configuração que Deus fez para o homem de ser outra coisa. Nós vamos perceber os desvios em outro momento, a partir de Gênesis 3, com a queda. Entendeu? Então o modelo original de Deus é esse. O modelo original em que nós vimos esse mundo é esse aí também. Tá? Possíveis distorções, hermafroditismo e outras coisas que realmente acontecem, estão aí, a ciência se dá conta delas, investiga e trata, elas estão num âmbito pós-queda, que nós vamos ver também nessa aula de hoje. Qualquer subversão desta definição, em que essa definição de homem, mulher, masculino e feminino, dentro dessa configuração da humanidade em ser imagem e semelhança de Deus, é uma subversão, é um contrassenso. Não cabe dentro do modelo original outros modelos. Nós estamos vivendo uma época em que há uma militância em que tenta enfiar a goela abaixo das pessoas que existe uma outra configuração de humanidade. Perdão, uma outra definição dos papéis dentro da humanidade. Os papéis são dois apenas, homem e mulher. E isso traz o sentido da unidade que deve existir dentro da humanidade, especificamente no microcosmo, no pequeno mundo, no núcleo do casamento, do homem e da mulher. Que isso vem na sequência, em Gênesis 2. O homem vai deixar a mulher, vai deixar o pai e mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quer dizer, veja que é bem construído isso. E isso não é um discurso para o momento de hoje. Isso é uma verdade absoluta estabelecida há milênios. Entendeu? Então veja, não é que estamos tirando fazendo uma leitura nossa para os dias de hoje para bater de frente, por exemplo, contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um momento atual de bater de frente contra verdades milenares. Entendeu? A coisa vai por outro caminho. Tá? E não é uma questão de ser conservador, é uma questão de ser realista. A gente tem todo o devido respeito com quem não se enquadra dentro das definições, porque são seres humanos, ainda assim criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Porém, a definição dentro da configuração humana está distorcida. Então, vamos pôr os pingos nos is, ok? Isso não dá abertura para preconceito, isso não dá abertura para discurso de ódio, para bullying, para o que quer que seja. Porque o evangelho também vai bater de frente contra isso. Mas aceitar a ideia de que há definições diferentes dentro dos papéis, né, desempenhados dentro da configuração do que é ser humanidade, segundo a imagem e semelhança de Deus, é você ir contra verdades absolutas, atemporais. Porque nasceram da eternidade, meu querido. Deus fez as coisas assim. Então, nós, quando estamos enfatizando este ensino, essa doutrina nos dias de hoje, de maneira nenhuma nós estamos fazendo um discurso, uma ode de intolerância e de ódio às minorias, né? Era importante fazer essa colocação aqui na nossa aula. E Deus dá propósito e sustenta a humanidade. Gênesis 1:28. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, o que a gente vê em Gênesis 1:28 é o quê? A ideia de fecundidade. Frutificai e multiplicai-vos. Porque o frutificai é o fruto que vem do cumprimento das definições homem e mulher dentro da configuração humanidade. A humanidade não era para ser do jeito que era originalmente, apenas um homem e uma mulher. Ela precisava frutificar. E aí, em se multiplicando, o segundo mandado de Deus, se o primeiro é a fecundidade, o segundo mandado de Deus, que é o domínio, vai acontecer. Porque vai encher a terra, vai sujeitar a terra e vai dominar a terra. E com isso Deus não está falando de imperialismo, Deus está falando de trazer, como somos seus representantes aqui nessa terra, trazer um sentido da eternidade aqui para baixo. Veja, Deus criou, a gente vê o relato dos 6 dias da criação, há todo um ordenamento, há toda uma beleza em fazer vir a existir, perdão, e encher aquilo que veio à existência. Então, esse mandado continua. Né? Nós vamos encher e agora dar sentido. Estamos cumprindo a vontade de Deus. Gênesis 1:29. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que se dê semente. Eles vos servirão de alimento. Então, perdão de novo. Para que esse mandado de fecundidade, de domínio aconteça, Deus também dá as condições para que nós sobrevivamos e cumpramos o seu mandado, que é o sustento. Eu gosto muito de uma definição de Langston, Abe Langston. Ele dá uma definição de Deus, como se pudesse definir Deus, né? Mas uma ideia assim: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Perdão? Entendeu? Deus cria, sustenta e dirige tudo. Deus está dirigindo o universo enquanto o homem está também cumprindo. Veja, enquanto o homem também está cumprindo, porque Deus não depende do homem, mas dá oportunidade para que o homem, em cumprir o mandado da fecundidade e do domínio, Deus dando sustento, isso é, mantendo, ele dá direção ao mundo. O homem em perfeita comunhão com Deus, ele vai dar o andamento para a criação de acordo com o que Deus quer. E isso glorifica e exalta o nome de Deus em toda a terra. Entendeu? Olha que essas verdades para a humanidade, para o ser humano presentes nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Adão, outro subponto. A conjunção da terra e do céu. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Conjunção, é essa a ideia. Conjunção da terra e do céu. Então, o homem ele é feito do pó da terra, que é o elemento inferior. Mas o homem, na sua formação, ele também ele se torna alma vivente pelo sopro de Deus, que é o elemento superior. Inferior, porque é daqui de baixo, das coisas daqui. E superior, por quê? Porque vem de Deus. Veja, já falei isso antes, não temos um pedacinho de Deus em nós, não somos emanação de Deus, não somos divinos. No entanto, diretamente de Deus, que é Deus é vida, vem a vida para nós. Nós só passamos a ter vida não por termos um corpo, mas porque vem de Deus a vida, o fôlego da vida. E aí nós nos tornamos o quê? Alma vivente. O que é a alma vivente? Esta unidade entre corpo, que é o pó da terra,
e a nossa alma ou espírito, que é o sopro que vem de Deus. Então o homem, ele tem a sua relação aqui com a terra, com tudo que faz parte do universo criado, de onde vem o seu corpo. E o homem tem sua relação com Deus, de quem lhe vem a vida. A vida não vem daqui de baixo, a vida vem do alto. Entendeu? Então essa é a conjunção. A vida é uma possibilidade na humanidade em que a humanidade fica atrelada às coisas aqui de baixo, mas ela recebe do alto aquilo que vai dar o sentido para a vida, que é o fôlego da vida. Essa totalidade e complementariedade do superior, fôlego da vida, com o inferior, o corpo, o pó da terra, é o homem, é a humanidade. E isso é uma unidade. Corpo e alma, lembrem, estão de tal maneira entranhados, entrelaçados, amalgamados, que só Deus pode promover a separação. A representação de Deus na terra. Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, o que é o Éden? É o lugar do homem definido por Deus. Deus, nós não vivemos onde queremos. Deus nos plantou no Éden. Deus nos colocou no Éden. Percebam como Deus está na regência de todas as coisas e o seu querer se cumprindo. Então o Éden é o lugar original de Deus para o homem. Ali no Éden, o homem cultiva. O homem cultiva o Éden. E isso significa o quê? Desenvolvimento. O Éden tinha toda a possibilidade para se tornar muito melhor. Não porque Deus o tivesse feito menor, mas porque Deus dotou o Éden da potencialidade de vir a ser melhor e maior e glorioso. E como que ele seria assim? Pelo cultivo exercido pelo homem. Então, o Éden é um estágio original de glória de Deus, que vai aumentando. O Éden também, ali, o homem, ele guarda o Éden. Ele toma conta do Éden. Não porque aquilo seja dele, mas porque é uma responsabilidade do homem em relação ao Éden. E uma coisa muito interessante, o homem discerne no Éden. Quando fala de que pode comer de toda a árvore, mas daquela árvore não, Deus já vai dotar o homem da moralidade, isso é, a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, até onde eu vou e onde eu fico. Entendeu? Isso implica em maturidade. O Éden não é o lugar onde eu dou vazão para o meu ego e faço o que eu quero. É o que o mundo está ensinando hoje. O que importa é ser feliz. Então, para você ser feliz, você vai fazer coisas absurdas? Não. Originalmente nunca foi assim. Mas por que se compreende assim hoje? Que o que importa é ser feliz. A troco da sua felicidade, outras coisas vão para o ralo. E aqui a maturidade está justamente em o homem saber ouvir a Deus, obedecer a Deus e ter sim o seu livre trânsito, e isso implica em maturidade. O homem amadurece quando ele sabe caminhar no Éden, discernindo entre o que é certo e o que é errado, entre o bem e o mal. E agora não é mais apenas homem, é homem e mulher. Gênesis 2,18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher,
e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, agora, na humanidade, aparecem esses dois papéis, essas duas definições. Lembra atrás, homem e mulher? Que são diferentes. São de uma mesma natureza humana, isto é, criados conforme a imagem e semelhança de conforme a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26. Perfeito? Esta é a nossa configuração, criados conforme a imagem e semelhança de Deus, porém homem e mulher. Somos diferentes não na natureza, somos diferentes nos papéis que desempenhamos. Há, dentro da nossa definição, como homem e como mulher, as diferenças para que haja o quê? Complementariedade. Aquilo que o homem tem supre aquilo que a mulher não tem. Aquilo que a mulher tem supre aquilo que o homem não tem. Então, os dois passam a ser uma só carne, porque em algum momento os dois precisam se unir. O casamento é o grande remédio contra o egoísmo. É na vivência do casal que muitas fortalezas do egoísmo construídas ao longo do tempo dentro do coração de uma pessoa são derrubadas. E a pessoa passa a não pensar mais apenas por si mesma, mas considerando quem? O outro. Isso é altruísmo. Ele derruba o egoísmo. É muito importante. Muitos casais passam duras penas no casamento muitas vezes porque realmente cada qual não quer abandonar a sua postura mais egoística e se entregar e se doar para o outro. E quando diz que estão nus, é que para que haja esta complementariedade entre os diferentes, precisa haver transparência. Um precisa entender quem o outro é, então ele precisa se mostrar. Então, uma das atitudes que muitas vezes atrapalham o casamento é o encastelamento de cada um na sua trincheira. Entendeu? E aí o que acontece? Ele só levanta a cabeça da trincheira para ver como que está o inimigo do outro lado e manda bala. Eu digo que os dois vão morrer de inanição, porque se não atirarem um no outro, o suprimento dentro das trincheiras vai acabar e o casamento acaba porque eles vão morrer individualmente no seu próprio egoísmo. É necessário que se levante da trincheira e se encontre no campo aberto. E o campo aberto é o lugar onde um consegue enxergar o outro, a transparência. Essas dificuldades eu enfrento no meu dia a dia no casamento e qualquer casal honesto enfrenta. Casais desonestos são aqueles que tentam passar uma imagem de propaganda de margarina. Ou então, que escondem. É necessário que nós entendamos que a vida do casal é difícil, porém é necessária para que haja o desenvolvimento particular de cada um e haja o desenvolvimento do casal e haja o desenvolvimento do fruto do casal, que é a família. Né? Então, agora homem e mulher são os diferentes que se complementam através da transparência. Essa é a unidade do casal. Chegamos a um segundo ponto aqui da nossa lição, a queda do casal no pecado. Primeira coisa que a gente vai analisar, houve quebra de alianças. Vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Esse nem nele tocareis não tem na ordem de Deus para Adão.
Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Nesse diálogo aqui diabólico, a quebra de duas alianças. Então, primeira coisa, ele é um diálogo estranho à relação com Deus. Por quê? Na relação nossa com Deus, não cabe entrar um terceiro para opinar. Então, quando a gente começa a ouvir um terceiro aí, no sentido de que não seja Deus, não cabe. Então, na vida do casal, quem é o terceiro que sempre é ouvido? Né? É Deus. Aqui foi ouvida a serpente. Percebeu? É a quebra da primeira aliança. O casal tinha uma aliança com Deus. E essa aliança, ela tinha a ver com a natureza, com a configuração do que é ser humanidade, criada conforme a imagem e semelhança de Deus. É para ter relação com quem? Com Deus. Primeira aliança quebrada. Qual é a segunda aliança quebrada? Né? O diálogo estranho à relação no casamento. A Eva, por mais que ela pudesse dialogar com toda a criação, esse diálogo é um diálogo que fere a unidade do casal. Então, se a primeira aliança é a unidade do casal com Deus é quebrada, agora, que é a principal aliança, a segunda aliança, que vem em decorrência dessa primeira, vai ser quebrada também, que é a aliança dentro do casamento. Quando a nossa relação não está bem com Deus, todas as demais relações estão mal. E aqui ela ouve a serpente, mas não ouve quem? O marido. Com quem Deus tinha feito aliança? Com ela, Eva? Não, com o marido. Foi com o marido. Foi com o marido. Ela sabia da aliança porque foi criada depois, porque o marido recebeu anteriormente a sua própria criação. Eva vem depois da aliança. Deus já tinha feito aliança com Adão, que ele podia comer de tudo ali, menos daquela árvore. Então veja, por isso que ela fala, nem nela tocareis. Por quê? Porque não faz parte da aliança. Não comer. Não tem interpretações aí. Quando você abre para interpretações, você começa a querer atualizar as coisas. Aí está o problema. É a nossa teologia, é a nossa interpretação. Aí o egoísmo entrou, a essência da palavra se perde, a essência da aliança se perde. Aí é problema. Né? Então, começa pela quebra das alianças. E o que nós temos é o mergulho no egoísmo. Então, o egoísmo está instalado. Nós vamos ver isso do Gênesis 3, do verso 6 até o 13, nós vamos lendo aqui os versículos, né? Então, o que é o egoísmo instalado? Ele tem aqui, eu coloquei 4 aspectos. Comer como um ato da vontade própria, verso 6 do capítulo 3 de Gênesis. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Olha, a mulher chegou à conclusão. O que é o egoísmo instalado, né? Nesse mergulho no egoísmo, né? Nesse mar fétido do egoísmo. O comer como um ato da vontade própria, isso é, os nossos desejos dão vazão às nossas atitudes. É a nossa vontade própria. É a manifestação da nossa vontade própria. Veja, havia a vontade de Deus anterior à nossa própria vontade. A vontade de Deus, quando ele planta aquela árvore, era para que o homem não comesse daquela árvore. Essa é a vontade de Deus. A vontade do homem é dar vazão à sua própria vontade. E por que ela acontece? Porque o egoísmo já se instalou. E o que é o egoísmo? Esse ismo dá a ideia de um sistema. É o sistema do ego. É o sistema da nossa própria personalidade, da nossa própria pessoa, do nosso próprio querer. É ele quem manda. Né? Algumas pessoas falam de egocentrismo. Isso é, o centro de
todas as coisas é o ego da pessoa. O homem sempre esteve envolvido com essa situação, mas parece que nos dias de hoje isso é via de regra. Outra questão que aparece é resolver os problemas por conta própria. É o egoísmo instalado. Verso 7. Verso 7. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então veja que o casal procura resolver os problemas agora por conta própria. Por exemplo, fizeram a besteira. O que eles deveriam fazer? Se reportar a Deus. Por quê? A ideia de que Deus mantinha comunhão com esse casal. Essa comunhão agora, porque eles estão envolvidos no seu mundo, Deus está fora das decisões, então agora eles mesmos tentam chegar à solução do seu problema, que não vai dar a solução para o problema. Essas folhas de figueiras vão ser substituídas por pele de animal lá na frente. A solução de Deus nessa situação em que eles já se encontram de queda é outra. Então, enquanto eles estão cosendo, confeccionando roupas feitas de folhas de figueira, Deus lá na frente vai fazer roupas feitas de pele de animais. Outra configuração do egoísmo instalado. Fugir de Deus para não encarar a situação. É o verso 8 ao 11. Vamos lá. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Então veja, a primeira atitude quando estamos mergulhados no egoísmo e, portanto, o egoísmo instalado aqui na nossa alma é a gente se distanciar de Deus. A gente ouve Deus, a gente foge de Deus. Essa é uma característica. Por quê? Porque já instalou-se no nosso coração algo chamado culpa. O que é a culpa? É a configuração do transgressor. Ele está configurado na sua mente. Ele já entendeu que sabe que é o responsável por aquilo. É interessante esse senso de responsabilidade. Ele não se manifesta apenas quando fazemos coisas certas, mas quando cometemos coisas erradas. Por isso que é difícil falar com uma pessoa agiu sem ter noção da responsabilidade. Às vezes age no calor do momento, não pensa nas consequências, mas sabe o que está fazendo. Né? Sabe o que está fazendo. Então, fugir de Deus para não encarar a situação. Que situação agora é essa? Do mergulho no egoísmo e de um egoísmo já instalado. Deus é a fonte de tudo aquilo que é correto. E a gente não consegue se colocar diante de Deus. Né? E um outro ponto, nós vamos ver dos versos 12 ao 13, é a quarta característica que aparece aqui no texto do egoísmo instalado, versos 12 e 13. Vamos ler agora. Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Então, o que a gente percebe é quando nós estamos com o egoísmo instalados, a gente não assume a nossa culpa. Por mais de sabermos que temos culpa no cartório, não assumimos. As evasivas são um meio de não assumir as nossas responsabilidades. Se há uma coisa que a Bíblia ensina do começo ao fim, é que cada atitude nossa nessa terra tem as suas consequências, para o bem e para o mal.
Então, quando a gente fica dando evasivas, a mulher me deu, a serpente me enganou. A questão é a seguinte, foi você quem comeu. Por isso que desde o começo eu disse, é, é, a culpada não é a serpente. Quem comeu foi a mulher e foi o homem. Ah, mas a serpente nhenhenhenhenou. Não, você tomou a decisão. Há um caminho a se percorrer entre a sedução e o se entregar à sedução. Nesse trajeto aqui, você tem a oportunidade de agir e de pôr fim a tudo isso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Se houve um mergulho no egoísmo, agora nas consequências do pecado, há um mergulho na desarmonia. O texto está em Gênesis 3, 14 até o 24. Então, a primeira coisa que são aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 não, 7 aspectos do mergulho na desarmonia. Primeira coisa, a maldição instalada, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A maldição se instala no ambiente de santidade. A maldição, ela um castigo impresso do qual, aqui no caso, não se foge mais. Ela fica presente. Então, a serpente recebe uma maldição. E nós vamos ver que essa maldição também se desdobra sobre o homem e sobre a mulher no que virá adiante. Então, a maldição instalada. A inimizade instalada, verso 15. Porém, inimizade entre ti, a serpente, né, e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Antes era um ambiente harmônico, né? Quando a gente lê Isaías, ele fala do reino futuro, do Messias, né? Da criança meter a mão na toca da áspide, da serpente, né? Da víbora. Por quê? Porque não vai ter mais esse problema de inimizade dentro da criação de Deus, né? O boi vai comer, o leão vai comer palha junto com o boi, né? É interessante as figuras que vêm da própria natureza que Isaías elenca ali no seu livro, quando ele fala da restauração que o ungido Messias vai promover em toda a ordem criada, né? Por isso que a gente fala de recriação. A criação já existe, mas ela está sendo recriada no sentido de ressignificada dentro daquilo que era originalmente e agora num grau superlativo, porque o próprio Cristo faz a obra definitiva. Né? Então, o que acontece? A inimizade se instalou. O que mais se instalou? A dor e a humilhação instaladas. Verso 16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, o que significa isso? Que aquilo que era para significar alegria, o frutificar e encher a terra dentro do mandado de Deus, agora isso vai acontecer com dor. Né? E aquela complementariedade que havia entre o homem e a mulher, agora ela se traveste de humilhação em alguns momentos. Por quê? Porque o pecado entrou. Né? Então a degradação, a depravação se instalou. As coisas não vão seguir mais a ordem natural, original, perdão. A ordem original que elas tinham feitas por Deus. Né? O sofrimento também se instalou. Verso 17. Disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Mas maldição e sofrimento. Né? Então, o sofrimento instalado, aquele cultivar do Éden que Deus havia determinado para o homem, agora ele vem em sofrimento. Percebeu?
Então, não foram mudados os mandados originais de Deus, mas eles estão agora reconfigurados em dor, em sofrimento, em humilhação, em maldição. Então perceba, por isso que a gente trabalha aquela ideia de que o homem não perde a imagem de Deus. A imagem de Deus fica manchada, maculada, desfigurada. Então, por isso que há em Cristo a restauração de todas as coisas. Porque Deus não está lançando uma coisa nova, Ele está trabalhando em cima do que Ele criou. Deus é responsável. Coisa que o homem, como imagem e semelhança de Deus, deveria ser guardando o Éden. Percebeu? São conceitos muito bem estabelecidos quando da criação. Você já tinha parado para pensar nessas coisas aí? Maravilhosa a palavra de Deus, né, meu irmão? E assim a gente vai entendendo quem são os homens e as mulheres na Bíblia. Depois nós vamos pegar casos particulares, né? Quem foi essa pessoa, vamos tirar a lição da vida. Mas a gente precisa primeiro entender, e essa ideia da pré-história da humanidade na Bíblia, ela mostra, na verdade, não casos pontuais de pessoas, ela mostra, claro, mas ela está o quê? Fazendo um retrato de quem o homem é até o momento em que Abraão é eleito por Deus. E a partir dali, de uma forma revelacional, no relacionamento, Deus vai transformando a humanidade, né? Começando ali com a pessoa de Abraão. A degradação natural instalada, verso 18, ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, a terra, né? E terás de comer das plantas do campo. Então, você vai ter que lidar com aquilo que você não esperava ter de colher. Aquele jardim que produzia árvores boas para se comer, agora ele vai produzir ervas e espinhos. Também a morte se instalou. Né? Verso 19, vamos ler aqui o verso 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, ainda um desdobramento do sofrimento do homem no cultivo do Éden, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então a morte chega aqui. Então, originalmente não aparece a ideia de morte quando Deus cria. Alguns autores, alguns teólogos vão falar que deveria ter algum tipo de morte, de passamento, vamos colocar assim, que não se sabe qual é. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas aqui aparece claramente o tornar ao pó, porque do pó você foi feito. É uma clara referência de que o corpo vai voltar a ser aquilo que originalmente ele era, quer dizer, ele vai voltar para a terra. Né? Significa que aquela unidade é rompida. E é rompida por quem? Por Deus. Porque a entrada da morte é consequência do ato do homem, mas a morte é uma criação de Deus. Ah, não é, pastor. O que é então? Ela é uma punição. Ela é uma maldição. Aqui está a relação de todas as maldições, dores e sofrimento. Ah, Deus criou a dor e sofrimento. Não, são consequências do homem, mas é Deus quem estabelece, meu querido. É a soberania de Deus. Ah, mas Deus é bom, ele não poderia criar essas coisas. Deus encaminha as coisas de acordo com o que aconteceu. Tá ok? E a morte, no final das contas, vai ser coisa boa para o homem. Porque ele vai deixar esse estado degenerado, essa realidade degradante aqui. A morte dá essa opção para o homem, especialmente em Cristo. Cristo é a prova de que a morte é boa. Né? Cristo é a prova de que a morte é boa. E aí a gente vê a humanidade desinstalada, né? Versos 22 a 24, né? Tá aqui na outra página. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins
e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem é tirado do Éden, né? Então, o homem é desinstalado. Tá aí um problema, né? Sentimento de rejeição acompanha a humanidade desde as suas origens. Mas, diante de tantas, é, tantas aspectos aí, esses 7 aspectos do que significa o mergulho na desarmonia, né? Aquela harmonia original que havia na criação de Deus, agora o mergulho no o egoísmo, promover um mergulho na desarmonia, ainda assim, Deus é misericordioso. Versos 20 a 21. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E olha o verso 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Apesar de tudo isso, Deus vai cuidar do casal. Apesar de eu ser pecador, de você que me assiste nesse momento ser pecador ou pecadora, Deus é misericordioso. Ainda a bondade de Deus se manifesta no meio de toda a maldade e de todo esse descalabro que vem em decorrência da nossa maldade. Deus continua sendo bom e misericordioso conosco. Vamos avançando agora. Terceiro ponto aqui da nossa lição, o primeiro homicídio. Primeiro subponto aqui, índoles antagônicas na humanidade. A gente vai pensar aqui em Gênesis capítulo 4. Tempos depois, Caim trouxe, né? A gente vai ver o relato de que Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? O primeiro Caim e depois Abel. Na sequência, tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. A gente leu aí até a primeira parte do verso 5, porque a segunda parte do verso 5 em diante a gente vai pegar uma outra questão aqui. Então, índoles antagônicas na humanidade. Diante de Deus, meu irmão e minha irmã, ninguém esconde as suas reais motivações. Perceba aqui que Caim e depois Abel se apresentaram diante de Deus para trazendo ofertas, né? É uma ação do quê? De adoração. É um ato de adoração de um e de outro. Aí eu lanço 2 perguntas aqui para você pensar. E aí pense também em relação à sua própria vida. O que motivou Abel em ofertar? O que foi que motivou Abel em ofertar? O que motivou Caim em ofertar? É interessante que Caim é o primeiro filho. E é interessante que nós estamos pensando aqui num ambiente de queda. A queda do casal no pecado se dá antes de ter filhos, porque é assim que começa o capítulo 4. O relato deles estarem frutificando e se multiplicando, e certamente eles vão ter outros filhos além de Caim, Abel e Sete, que a gente vai ver mais adiante, mas são esses 3 que interessam ao autor do Gênesis. Porque em Caim e Abel vai acontecer algo terrível, né? E o que motivou Caim em ofertar? O que motivou Abel em ofertar? Será que foi aquilo que eles apresentaram diante de Deus? Olha, lá nos evangelhos a gente tem um texto que define bem isso, né? Jesus e os discípulos estavam lá no templo, as pessoas chegando, os ricos jogando, depositando no gasofilácio várias riquezas, mas chama a atenção de Jesus a oferta de uma viúva pobre. Ela deu muito pouco em relação àquilo que
sobejava da parte dos ricos. E Jesus fala que a oferta dela foi aceita. Ela deu tudo o que ela tinha. Então, aqui, o que a gente subentende é que quando Caim oferta ao Senhor, ele faz isso de forma fortuita, inconsequente e não reveladora de um coração adorador, mas reveladora de um caráter displicente, negligente e indiferente diante de Deus. Mas Abel, não. Abel dá a entender que ele pegou o melhor que tinha. Né? Na descrição da oferta de Abel é que está a solução do problema aqui. Abel trouxe da gordura, né? Quer dizer, o que é a gordura? É aquilo que sobra da qualidade do animal. Né? Se o animal está magro, esquálido, ele não tem gordura. Mas um animal bem tratado, ele está gordo. Então Abel trouxe da gordura das primeiras crias. Então Abel ele procurou o quê? Dar a prioridade para Deus. A oferta revela o coração de Abel. E isso cria um antagonismo, por isso índoles antagônicas. O que é uma índole? É um jeito de ser, é um caminhar. O que é o antagonismo? São coisas contrárias. Então a gente começa a perceber dentro da criação que há sentimentos já contrários desde o começo. O problema do quê? Do egoísmo instalado, do mergulho no egoísmo, mergulho na desarmonia. Mas é interessante que mesmo no meio da desarmonia a gente percebe coisa boa. Que mesmo você sendo um pecador, você sabe que é, e eu sei que eu sou, mesmo sendo maus, porque Jesus diz que nós somos maus, né? Mas mesmo assim ainda damos coisas boas para os nossos filhos. Nenhum pai vai do filho pedindo o pão, ele vai dar uma pedra, pedindo um ovo, vai dar uma serpente, um escorpião. A ideia é essa. Eu devo ter recitado errado aí. A questão é o seguinte, que mesmo que nós sejamos maus, a gente ainda faz coisa boa. Abel. Porque a gente está em pecado. Que mesmo a gente sendo ruim, a gente faz coisa boa. Adão e Eva tiveram os filhos. Eles estão cumprindo o mandado de Deus. Mas Caim mostra que no meio da coisa ruim, coisas piores podem acontecer. Percebeu? Então, essas motivações antagônicas vão gerar aquilo que motiva, né? O que motiva você a fazer coisas? São as coisas que vêm do seu coração. Essas motivações erradas vão gerar índoles também erradas, antagônicas, né? Então a gente vai vendo nesses retratos da humanidade como que o ser humano é. O ser humano ele é esse ser incoerente. Se isso está presente na humanidade como um todo, você tem aspectos bons e ruins na humanidade, também na individualidade, na particularidade de cada um, você percebe isso. Que da mesma forma que eu faço coisas boas, eu também faço ruins. E da mesma forma como eu faço coisas ruins, eu também posso fazer coisas boas. E na sequência, a gente vê um ânimo estranho presente na criação. Né? Então, vamos ler aqui Gênesis 4, a segunda parte do verso B. Diante do desastre, ainda é possível recuar. Por isso, Caim ficou furioso, né? Depois que Deus preferiu a oferta de Abel, que é a dele, de Caim. Olha, Caim foi o primeiro a ofertar, mas Deus preferiu o segundo filho, o mais moço, a oferta dele. Preferiu o filho, né? É essa a ideia. Deus preferiu Abel, mas veja que Deus não rejeitou ainda Caim. Por isso que essa ideia, diante do desastre, ainda é possível recuar. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Então Deus explica o problema para Caim. Olha, Deus vai até Caim
Deus não quer que Caim faça aquilo que Deus já sabe o que ele vai fazer. Deus é onisciente. Então veja que Deus está intervindo na história. Porém, o homem tem, mesmo que seja relativa, o homem tem liberdade de agência. Isto é, de agir. Deus tem liberdade, o homem tem liberdade de agir. Então Deus explica o problema e apresenta a solução, o exercício do domínio próprio. Então veja, daquela árvore, de todas as árvores você pode comer, mas daquela árvore você não pode. Então, esse discernir no Éden, lembra? A gente falou lá atrás, está presente aqui. Só que agora aqui tem um problema muito sério. Se lá, sendo tudo possível, Eva ainda discerniu o errado, aqui a coisa complica, porque aqui tem o pecado. E Deus fala, né? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Então, o pecado é um problema muito sério, mas é possível vencer o pecado, mas tu deves dominá-lo. Né? E aí, Caim não dominou. O egoísmo provoca o desastre. O primeiro, o homicídio ou fratricídio, porque é o homicídio de um irmão. Gênesis 4:8. Então Caim disse ao seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Essa é uma triste história. Então a gente começa a perceber que aquela criação de Deus que se volta contra Deus, ela começa agora a ver os desdobramentos da dor, do sofrimento. Né? Então as consequências do primeiro homicídio. Né? Gênesis 4, do 9 até o 16. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guarda de meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: A minha punição é maior do que a que eu posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, me disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Há no ritmo, no dinamismo dessa leitura algo muito triste. Primeira coisa triste é a maldição que vem sobre a maldição. Porque veja, a humanidade já está debaixo de maldição e uma nova maldição soma-se na pessoa de Caim pela atitude que ele cometeu. A terra agora onde ele põe a mão é maldita, então ele vai ser o que? Um fugitivo. Então a maldição o irá acompanhar. Ele reclama diante de Deus e Deus ameniza ainda. Olha como Deus é misericordioso. Eu vou pôr um sinal para que ninguém mate você, como você está dizendo. Ninguém mate você. Então, consequências do primeiro homicídio para Caim. Né? E a gente vai ver para a descendência de Caim, porque essa história não termina nele. A gente vai ver daqui a pouco, ela vai continuar. Então a maldição recai sobre Caim, vai recair sobre toda a descendência dele, consequentemente. Agora, o que é mais triste é o distanciamento de Deus. Porque quando diz que ele vai fugir da presença do Senhor e ele vai para o oriente do Éden, na terra de Nod, tudo isso dá a entender esse vagar do homem, esse peregrinar do homem distante de Deus. Isso não é bom. Né? A Bíblia muitas vezes vai, em um determinado momento, vai chamar disso de um abismo chama outro abismo, lá em Salmos. Quando a coisa está pior, ela pode se tornar cada vez pior ainda. Quanto mais distantes de Deus, pior.
E o que é que configura isso tudo? É um Caim sem arrependimento. É aí que está o negócio. Não houve arrependimento. Ele poderia ter atendido a chamada de Deus e ter dominado sobre aquele desejo que ele tinha no coração. Ele matou o irmão, mas diante de tudo que advém, não há arrependimento. Então a gente começa a perceber o seguinte, que há muitos que não vão se arrepender. E aí a gente bate de frente contra o universalismo. Essa ideia de que todo mundo no final vai ser salvo. Como que eu vou ser salvo se eu não quero saber de Deus? O relato aqui é muito claro. É muito claro. Isso está presente na Bíblia toda. Não há essa ideia, por mais que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é por toda a humanidade, no entanto, não é toda a humanidade que se salva. Desculpe, eu não creio que Cristo morreu apenas para os que são salvos. Mas na prática acaba sendo. Nos efeitos acaba sendo. Mas Cristo, quando morre na cruz, ele não morre apenas para os que vão ser salvos. A abrangência da morte de cruz, justamente para que a justiça de Deus seja muito clara, a suficiência da morte na cruz por Cristo, ela é suficiente para salvar o mundo todo do passado, do presente e do futuro. No entanto, ela só tem validade para aqueles que se arrependem. E é sempre essa chamada de Deus ao arrependimento do homem, percebe? Então aqui a gente percebe, né, estudo dos homens e das mulheres da Bíblia, o retrato de quem a humanidade é. É um tratado de antropologia, o livro do Gênesis. Meus irmãos, quanta riqueza, quanta profundidade nós temos aqui no livro do Gênesis. Estamos quase caminhando para o fim. Tenham paciência, a lição é longa, mas eu tenho certeza que está sendo boa para você. A gente está tocando em pontos que muitas vezes a gente não acaba abarcando nos sermões, nas mensagens que pregamos, né? E aqui de uma forma não exaustiva, né? A gente poderia ficar muito tempo só em Gênesis 4, por exemplo, só em Gênesis 3, por exemplo, mas a gente está tendo uma noção mais plena do que está sendo comunicado pelo texto sagrado. Por isso que eu digo, nossas igrejas não precisam de teologia, meus irmãos, elas precisam que a gente abra a Bíblia, leia a Bíblia, explique a Bíblia, ensine a Bíblia. Vamos lá para o quarto ponto da nossa lição, os descendentes de Caim. A geração cada vez mais distante de Deus. O que a gente percebe nos descendentes de Caim é que é uma geração de pessoas cada vez mais num grau crescente, gradativo e crescente, de distanciamento de Deus. Mas a gente percebe assim, né, nessa geração, pelo seu próprio esforço, fazendo coisas que até então não tinham acontecido. Então, a primeira cidade fundada, Gênesis 4,17. Caim conheceu intimamente sua mulher. Você vai perguntar, quem é a mulher de Caim? Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel como filhos. Tá? Esses são pinçados de provavelmente vários filhos. Deus pediu para eles o quê? Frutificar e encher a terra. Eu não vou frutificar e encher a terra com 2 filhos. Você concorda comigo? E o 7 que vem depois? O terceiro. Daqui a pouco a gente chega nele. Desculpa, irmãos, não vamos encher, né? Então, essa capacidade, essa fecundidade fazia parte original. Ah, mas casava irmão com irmão? Pô, casavam. Até hoje nós temos aí primos casando entre si. Né? Primos de segundo grau, primos de primeiro grau. Nessa época, casamento entre pessoas da mesma família. Não é relatado, mas provavelmente Adão e Eva tiveram muitos filhos. Muitos filhos. Essa era a ordem de Deus. Frutificar e encher a terra. Então Caim aqui provavelmente casou-se ou com uma irmã ou com alguma sobrinha que ele teve, né? Da descendência dos seus pais. Então Caim conheceu intimamente sua mulher,
ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. Então aqui, primeira cidade fundada. E o nome de Enoque. Primeiro caso de poligamia, Gênesis 4:19. Lameque, esse cara aqui, você vai ver, ele é o famoso carne de pescoço. Esse cara aqui não é coisa boa, não. Da descendência de Caim. Gênesis 4:19. Lameque tomou para si duas mulheres. Deus falou para ter o quê? Uma mulher só, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão o quê? Uma só carne. A sua mulher. A monogamia é estabelecida por Deus. A poligamia é o desvio dado ao homem para o mandado do casamento, né? Então aqui, Lameque tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zila. Então, primeiro caso de poligamia. E os primeiros empreendedores e artífices são os filhos que esse Lameque teve com as duas mulheres, né? Gênesis 4, a partir do Gênesis 4:20. E Ada deu à luz Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, quer dizer, começaram a fazer instrumentos e musicais e a manipulá-los, né? Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então veja aqui também a manipulação dos metais, né? Então siderurgia, metalurgia já presentes aqui. A siderurgia é a manipulação dos minérios e a siderurgia. E a metalurgia é a manipulação já dos metais formados, né? E a maldade cada vez mais crescente. Gênesis 4:23. Olha aí o coisa boa aí. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila, dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. É o cara se orgulhando do que fez. Lembra daquela lei olho por olho, dente por dente, que vai aparecer mais adiante, né, em Moisés? Ela é justamente para corrigir distorções como essa. Você feriu uma pessoa e você mata. O cara te pisou e você mata. Essa desproporcionalidade é esse caminhar desenfreado e distante de Deus cada vez mais. Não tem domínio, sobre ele você tem que dominar. Então percebam que a maldição sobre Caim, ela permanece, mas há uma manifestação, e não é por causa da maldição que estabeleceu, é o próprio ser humano desejando cada vez mais fazer o mal, né? Então, a partir de Caim, temos uma geração que não vive o arrependimento, que se distancia cada vez mais de Deus, cujas maldades aumentam por viver independentes de Deus. A inventividade também está presente ao formar cidade e manufaturar objetos. Por sua vez, os descendentes de Sete, a gente vê a descrição deles no capítulo 5, né, de Gênesis, mas aqui, ó, Gênesis 4, 25 e 26. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Quer dizer, aquilo que Abel fez e foi morto, Sete, na sua descendência, a partir de Enos, estabelece-se aí uma linhagem dos descendentes de Adão, agora a partir de Sete, de fiéis adoradores de Deus. Então as gerações se sucedem frutificando, as gerações de Adão em Sete, né? As gerações se sucedem frutificando, enchendo a terra, e o propósito de Deus para a humanidade vai se cumprindo, né? Se lá em Caim é o propósito humano que se cumpre, e para isso eles têm a inventividade humana, começam a... Aqui
É o propósito de Deus, encher a terra. E aí a gente vai ver algumas pessoas especiais aparecendo. Por exemplo, Enoque. Enoque é da descendência, né, de Adão, através de Sete. E Enoque foi trasladado porque ele andou com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, então se a gente nos outros descendentes de Caim, a gente vê a coisa degringolada, aqui na descendência de Sete, a gente vê uma geração que, apesar do pecado, veja, é sempre assim, apesar do pecado, permanece lutando para ser fiel a Deus. Enoque foi trasladado porque Deus se agradou demais dele. Essa ideia de andar com Deus é a ideia de que ele tinha prazer em fazer tudo na presença de Deus. E ele teve um filho, Matusalém, que foi o que mais viveu. Se eu não me engano, são 969 anos. Né? Nós não vamos entrar nessa questão da contagem dos anos, né? Mas uma longa duração. E para você que teve paciência, né, para aguentar essa aula até esse momento, chegamos aqui à parte final, né, à conclusão, e o que a gente conclui, que a humanidade foi criada por Deus com muita dignidade. No entanto, no entanto, rompeu com Deus sofrendo graves, penosas, tristes consequências em razão disso. E mesmo com a corrupção da humanidade, com o pecado, uma geração ainda manteve-se fiel a Deus, enquanto outra, infelizmente, cada vez mais distanciou-se do seu Criador. Hoje ainda sofremos essas consequências, porém Cristo nos dá a oportunidade da salvação. Então, pense aí que no meio de todo esse pecado, em Cristo, você tem a salvação. Pense se não é o caso de você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida para Jesus. Ele está pronto para lhe salvar. Lembre? Deus agiu com misericórdia. O casal se atrapalhando fazendo roupas de plantas, Deus faz o primeiro sacrifício de animais. Pega as peles e faz roupas para Adão e para Eva. No meio de toda aquela queda, de todo aquele pecado, daquela rebelião, Deus ainda assim agiu com misericórdia. Essas gerações, essa geração que vem de Sete, é uma geração que, mesmo no meio do pecado, procura viver de forma que agrade a Deus. Como foi Abel? Morreu por isso. Morreu por isso. Por ser fiel a Deus. E muitas vezes nós precisamos assumir riscos ao ponto do que aconteceu com Abel. Mas sermos fiéis a Deus. Dá para ser fiel a Deus. Quando Deus procura Caim, Deus estava dando a oportunidade dele se arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Se entregue a Jesus Cristo. E viva uma geração para a sua vida, para os seus descendentes. E mesmo estando no meio de toda essa corrupção, de viver a graça em Cristo. Para você refletir. Com todas as possibilidades e recursos favoráveis para que tudo caminhasse bem, por que será que o primeiro casal pôs tudo a perder? É uma pergunta que às vezes eu me faço. Olha, 14 anos dando aula disso no seminário teológico e eu não consigo chegar a uma conclusão a respeito disso. Já aconteceu com você algo parecido? Quer dizer, tudo para dar certo e deu errado? Aí eu pergunto, a culpa foi sua ou você procurou culpar outra pessoa ou mesmo a circunstância? Lembra? Dos aspectos do mergulho no egoísmo, do egoísmo instalado, é que a gente não quer assumir a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes está tudo para dar certo e a gente põe tudo a perder. Você assume a sua culpa, a sua responsabilidade.
É a partir daí que o arrependimento tem a oportunidade de acontecer, meu irmão, minha irmã. Se você não assumir a sua culpa, a sua responsabilidade, como que você vai se arrepender por aquilo? Como que você vai pedir para Deus lhe perdoar? Se não há arrependimento, você fica como Caim, vagando. E você vai ensinar os seus descendentes a viverem assim? Para ser cada vez mais um abismo que chama outro abismo? Você já pensou que, mesmo em um mundo tão corrompido, é possível viver os propósitos de Deus? Você tem feito isso? É o grande desafio para mim e para você. Vivermos os propósitos de Deus, mesmo no meio de tanta corrupção como nós vemos por aí. Agradeço você ter ficado até aqui, ter acompanhado essa aula. Tenho certeza que você foi edificado. Nós procuramos abrir a Bíblia, ensinar a Bíblia e ver o quanto ela é pertinente, edificante para as nossas vidas. Convido você agora a fechar seus olhos e orar comigo. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esta aula, obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos tendo uma compreensão mais ajustada a respeito de quem nós somos. E muitas vezes não somos quem pensamos ser. Somos muito, muito piores. Mas agradecemos por tua graça e por tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Te agradecemos por Jesus Cristo, o teu Filho que o Senhor enviou para nos salvar, nos libertar de todo pecado, de toda maldição. É no nome dele que nós oramos. Amém. Um abração, meu querido irmão, minha querida irmã. Até a nossa próxima aula, em que estaremos ainda abordando aí a humanidade na pré-história bíblica. É a segunda e última parte na próxima videoaula. Deus te abençoe. Um abraço.